Luiz Felipe, de 27 anos, descobriu uma paixão pelo esporte tênis de mesa e começou a treinar em Brasília, que o levou a ir além de um hobby. Então, na verdade, eu comecei no tênis de mesa em Brasília como uma forma de fisioterapia, né? Quando eu fiz a minha segunda cirurgia, eu tenho paralisia cerebral, e foi me sugerido o tênis de mesa como forma de fisioterapia para eu desenvolver o lado direito do meu corpo, que é o lado que eu tenho um certo comprometimento. E a minha paixão pelo tênis de mesa foi logo de cara. Eu gostei demais daquele esporte, tanto que na época que eu morava em Brasília ainda, eu comprei uma mesa de tênis de mesa para pôr em casa, para desespero da minha mãe, porque uma mesa em casa, eu falei, não, porque eu quero, eu comecei a praticar, juntei meu dinheirinho da mesada e comprei. E logo que eu voltei a Mojimirim, eu voltei a morar aqui, eu tinha tênis de mesa no Clube Mogiano, e eu comecei a praticar. Só que eu, como sempre fui muito competitivo, logo eu comecei a praticar com fins esportivos, né? Jogar com a minha mão esquerda, tal, que é o que eu domino. E dali que foi que eu comecei a disputar competições e tal, até chegar no esporte paralímpico. Quando foi sua primeira competição? Então, a nível do Paralímpico, eu disputei minha primeira competição numa Copa Brasil em 2008, em São Caetano do Sul. Né? Foi o meu primeiro contato. E eu sempre falo que foi uma experiência muito bacana, porque para mim era tudo muito novo aquilo, e numa primeira competição eu já participei e convivi com atletas que eram de renome internacional. E nessa minha primeira competição eu já consegui ficar em segundo, perdendo para um atleta que na época era 12º no mundo. Então, eu falei assim, nossa, que realidade diferente do que eu estava acostumado, porque eu jogava as Liga Paulista, tudo, mas sempre entre o que a gente chama de convencionais, né? Pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. E quando eu fui para lá, eu descobri um esporte novo e que eu tinha chance. Tanto que em 2009 eu já comecei a participar das minhas primeiras competições internacionais e tudo mais. Então eu vi ali que o tênis de mesa poderia deixar de ser só o meu hobby para virar uma profissão, né? O último campeonato agora foi em Lima, né? Conta pra gente como é que foi esse campeonato. Então, eu fui para Lima, fui disputar meus segundos Jogos Pan-Americanos, né, que eu já tinha disputado em Toronto. E assim como Toronto, eu fui para Lima com o objetivo de buscar a medalha de ouro e, consequentemente, a classificação para Tóquio. Né? Eu acho que foi uma competição até mais difícil do que foi em Toronto, porque eu me deparei com adversários novos na minha categoria, que em Toronto ainda não disputavam a minha categoria, tanto o menino da Costa Rica, o Steven Roman, que eu fiz a final, quanto inclusive o Enal Quinteiro da Colômbia, que eu disputei a semi, são atletas novos, né? Tanto de idade quanto de disputa no circuito, que eu não conhecia e não tinha frequentado nenhum campeonato que eles estavam. Então, acho que foi um campeonato que eu tive que superar as dificuldades do próprio campeonato, que é um campeonato muito grande, Jogos Pan-Americanos, Jogos Paralímpicos são eventos muito grandes, e eu tive que superar até na questão técnica mesmo. Mas eu tinha ido muito bem preparado, psicologicamente, tecnicamente, então acho que eu consegui alinhar muito bem as minhas qualidades para vencer o campeonato. E é o segundo ouro consecutivo, né? Qual que é essa sensação? Conta pra gente. Eu acho que assim, nós atletas, a gente se prepara muito sempre para a próxima competição e cada uma tem um gosto diferente, né? A gente vê muito atleta falar isso, às vezes até parece clichê, mas é que cada competição você vive uma sensação diferente. Por exemplo, em Toronto, o meu nervosismo durante a competição foi maior do que em Lima, né? A pressão pelo resultado. Em Lima, eu me senti melhor mentalmente. Por exemplo, eu fiz até um ritual que foi muito bacana em Lima, que sempre que eu chegava antes no ginásio, meus pais foram assistir a competição em Lima, assim como Toronto, eu ia até a arquibancada com eles antes de eu ir fazer meu aquecimento, conversava com eles, e eu ia na mesa que eu ia jogar, na área de jogo, e eu ficava ali uns 5 minutos andando em volta da mesa, meio que me concentrando, me ambientando. Então, acho que o meu amadurecimento de Toronto para Lima fez muita diferença para que eu chegasse mais bem preparado. E a vitória foi fantástica, afinal foi um jogo equilibradíssimo, e a minha felicidade no final foi tremenda, tanto que eu pulei o aparador, fui para a arquibancada comemorar com os meus pais, e foi uma sensação assim que todo mundo me pergunta, qual que é a sensação que você sente na hora, né? Eu falo que é indescritível, eu não sei dizer certo se porque é um misto de alívio, alegria, é uma descarga de adrenalina imensa, então acho que é uma sensação assim que só quem vivencia consegue explicar. E aproveitando, agora você falou um pouco sobre a rotina, né? Como que é os treinos? Então, hoje em dia, a minha carga de treino é um pouco menor do que
foi de preparação para Rio 2016. Na época eu treinava de 6 a 8 horas por dia e hoje eu treino de 3 a 4 horas por dia, às vezes 5, dependendo da fase mesmo de treinamento, né? Mas assim, eu acho que, lógico que no esporte a gente vai ficando mais velho, eu tô ainda com meus 27 anos, mas o corpo já começa a cobrar uma coisinha ou outra, então às vezes uma carga de treino muito elevada para mim já não seria eficiente. Mas como você adquire a experiência, eu sei dar o meu máximo no tempo que eu vou treinar. Então, por exemplo, se eu tiver 2, 3 horas para treinar no dia, eu consigo chegar na minha carga 100% de concentração para fazer aquelas 2, 3 horas por dia render. A mesma coisa no período que eu vou para a academia, quando eu faço uma fisioterapia e tudo mais. Então, acho que o foco tem que ser a disciplina, a determinação para que você consiga treinar assim no seu nível máximo. E agora o próximo campeonato é em Tóquio, é isso mesmo? Então, eu participarei de algumas competições antes do circuito mundial, né, que provavelmente vai ser Argentina e Chile, ou talvez até o campeonato na Holanda, para cumprir o fator para poder disputar Tóquio. Então, eu estou pré-classificado para Tóquio, porque eu preciso disputar esses torneios ainda. Além, é claro, das competições a nível nacional, das etapas do brasileiro e o próprio campeonato brasileiro, que é no final desse ano. Então, acho que são todas competições preparatórias, mas lógico que o foco principal é a disputa da Paralimpíada de Tóquio. Mas, pelo menos na minha forma de pensar o esporte, eu sempre tento me preparar para a próxima competição. Porque se, por exemplo, eu for colocar Tóquio como um objetivo, falta pouco menos de um ano para lá, mas é um tempo está ainda muito distante. A competição vai ser em agosto do ano que vem. Então, eu tenho que me preparar sempre para a próxima competição, para você acabar não deixando um objetivo muito distante. Mas, lógico que a luz no fim do túnel é Tóquio. Então, com certeza, as expectativas são boas até lá, esses outros campeonatos que você tem que participar, né? Sim, são as melhores possíveis. Lógico que todos os campeonatos dependem muito do nível dos atletas que vão participar do campeonato. É igual eu sempre falo, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, o Brasil fez participação muito boa no Parapan. Mas a diferença de um Parapan para uma Paralimpíada, de um PAN para uma Olimpíada é muito grande, né? Nós estamos falando de uma competição que são só as Américas e da outra que é o mundo inteiro, que você vai ver várias superpotências como China, Rússia, vários países. Então, eu acho que a gente tem que ser muito realista. Falar hoje, por exemplo, de uma possibilidade de medalha em Tóquio é muito difícil. Na minha categoria, por exemplo, eu sei que é muito difícil, mas a minha disputa na Rio 2016 me deixou claro também que é uma competição onde a pressão da competição e o tamanho da competição acaba nivelando muito os atletas, porque é um campeonato muito difícil de jogar. Então, por exemplo, para eu que estou correndo por fora, talvez isso ajude um pouco na busca por uma medalha, mas que seria assim um sonho, obviamente, mas é muito difícil de se conquistar. E nesse último minuto decisivo da competição, foi que levou Luiz Felipe a ser bicampeão consecutivo das Paralimpíadas em Lima. Ahora sí,